Jesus ainda intercede por mim e por você. Então, que nós venhamos, refletir na palavra. Peço que você ore comigo para a gente compreender melhor o que Ele está querendo dizer para nós hoje. Amém? Por favor. Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, obrigada, Jesus, por tudo. Nesse momento, nós pedimos o Seu Santo Bom Espírito de Deus que habite em cada um de nós, Pai, faça morada em nós. Abra nossos ouvidos, Senhor, para que a gente entenda com os Seus ouvidos, com o Seu entendimento, e abra os nossos olhos para que a gente veja com os Seus olhos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ver Hebreus, e o capítulo é o 7. E a gente vai ver o versículo do 25 ao 27, tá? Leia comigo, por favor. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, ele está falando de Jesus, tá? A toda aquela pessoa que se chega a Deus por Jesus, Jesus, ele intercede por aquelas pessoas, tá? E pode ter a salvação por Jesus, tá? Na verdade, ele é o caminho da vida, né? O 26. Porque nós convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Então, Jesus, inocente, imaculado, santo. Então, Jesus é o mais sublime de tudo, Então, Jesus, ele é o caminho da nossa vida. Então, precisamos estar com ele, precisamos estar na presença dele, E o 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez oferecido-se a si mesmo. Então aqui Jesus, ele fez o seu sacrifício, por cada um de nós, um sacrifício perfeito. Como aqui ele fala, os outros sacerdotes ofereciam animais, para o seu sacrifício, o sacrifício das outras pessoas e por si mesmo. E Jesus não, Jesus ele se ofereceu para ser o sacrifício perfeito para mim e para você, Então aqui, nós não precisamos mais sacrificar nenhum animal, para a nossa salvação. Ele já deu essa salvação porque ele se doou, ele se deu, ele era perfeito, sem pecado, sem mácula, inocente de tudo. E ele se doou por cada um de nós. Que nós venhamos ser gratos a Jesus pelo caminho da vida. Por ele, nós podemos ter a salvação eterna através de Jesus, E que nós agradecemos ao nosso Deus, o Pai, porque ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Então, ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso juiz. Então, nós precisamos muito de Jesus, do Senhor Espírito Santo, do Deus Pai. Porque através do Espírito Santo de Jesus, a gente chega ao Deus Pai. Porque antes as pessoas achavam impossível, mas agora é possível. Porque Jesus, ele já pagou por tudo, Ele já comprou a nossa passagem para ir para o céu. Mas cabe nós também querermos, Cabe nós querermos a ir essa viagem, a querer ir essa viagem eterna, Cabe nós querer irmos. Se nós querermos, a gente vai tirar o nosso passaporte. Nós vamos tirar o nosso documento do nosso passaporte, E a gente vai fazer essa viagem. Agora, aquele que não quer, não tem interesse nenhum, de tirar seu documento, tirar seu passaporte. E o que quer dizer o passaporte e documento, Arlene? A gente quer saber o que Deus está querendo dizer para nós, que a gente precisa conhecer as Escrituras. Ele diz que o povo dele perece por não conhecer as Escrituras. Então, se nós conhecer as Escrituras e fazer os princípios
que Deus pede para que a gente faça, a doutrina de Deus, eu falando a doutrina de Deus, que é a Bíblia, e não a doutrina do homem. Se nós fizermos a doutrina de Deus, né, ser humilde, ter humildade, ter mansidão, ter amor por Deus, pelo nosso próximo, né, amar o próximo como nós mesmos, né, prestar atenção nos mandamentos do Senhor, quais são os mandamentos que eu preciso ter com Deus, eu e Deus, quais os mandamentos que eu preciso ter, eu e o meu próximo, né? Então, tudo isso, a Bíblia, ela vai nos ajudando, nos transformando, nos guiando nos caminhos certos. A Bíblia é um mapa para a gente saber como ir ao céu. Agora, aquela pessoa que nem se importa, nem quer, nem tem interesse nenhum, é a mesma coisa de uma pessoa que mora numa cidade ou no interior, não tem interesse nenhum de conhecer lá fora, de conhecer outra cidade, de conhecer nada. O meu pai não tem interesse de conhecer aqui Fortaleza. Ele mora no interior do Maranhão, mas ele não tem interesse nenhum. Então, só se alguém trouxer, bora. Ele vem, mas ele mesmo, por ele mesmo, ele não vem. É a mesma coisa de nós. Se nós não tiver interesse de realmente conhecer a palavra e seguir nesse caminho, nós não vamos chegar a canto nenhum. Ali mesmo a gente vai morrer. Então, que nós sejamos essa pessoa que queira conhecer, né, que queira a vida eterna, né, que seja grato pela morte de Jesus, que a gente busque realmente a palavra dele e seguir o que ele pede para que a gente seja salvo, seja, né, tenha a vida eterna, porque ele já fez tudo por nós. Só falta nós também fazer a nossa parte. Amém? Que é o mínimo, né? Que ele já fez uma grande parte. Foi abrir o caminho. Ele já abriu o caminho para que a gente passe. Então, a gente precisa também fazer a nossa pequena parte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por ser tão bom e maravilhoso por cada um de nós. Transforme-nos para Ti, Pai, e abençoe as pessoas que estão enfermas, que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, que estão nas enfermarias. Pai, abençoe também as pessoas que estão presas, as suas familiares, Senhor. Meu Deus, abençoe também as pessoas que trabalham para ajudar essas pessoas, os médicos, as enfermeiras, né, as pessoas que limpam os hospitais, as pessoas que estão ali para ajudar, os recepcionistas, Senhor, todos. Abençoe cada pessoa do mundo inteiro que está ali ajudando outras pessoas. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Em nome de Jesus, peço essas bênçãos por cada um de nós. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desse conteúdo, né, compartilhe o folheto, que a palavra é do Senhor. E ele se agrada quando a gente, né, passa, né, a sua palavra para outras pessoas. Que o alimento é para todos. Amém? Deus te guarde e abençoe.